Olá, bem-vindos ao Combraeco. Estou muito feliz com o convite que eu recebi de estar aqui com vocês esses minutinhos, falando um pouquinho da minha profissão, da especialização na área da enfermagem que eu escolhi hoje e que tem me realizado muito pessoalmente, porque eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história profissional. Eu venho de alguns segmentos completamente diferentes até chegar até aqui, e esse caminho me deu experiência, bagagem, conhecimento para hoje estar exercendo a nossa profissão, que eu amo de paixão. A enfermagem sempre foi a minha paixão, mas nesse segmento diferente que muito poucos conhecem. Quando eu comecei, as pessoas se assustavam, perguntavam, mas espera aí, enfermagem em estética, como assim? Você é esteticista? Então, assim, ao longo da minha carreira hoje como enfermeira esteta e hoje enfermeira esteta dermatológica, todos os dias eu me deparo com pessoas que nunca ouviram falar desse segmento na enfermagem e pedem um pouquinho de explicação, se interessam em saber um pouquinho. Eu também, quando comecei, até então, eu só conhecia essa especialização na área de fisioterapia, né, que era dermatofuncional, e biomedicina, que para minha região aqui, até então, há 5 anos atrás, no meu meio era um pouco desconhecido também, mas como eu atendia pessoas que vinham de fora, estudantes, porque a gente mora numa cidade universitária, e eu comecei a ter clientes de outras cidades que falavam que esse segmento era um segmento, o esteta, né, era um título de biomédico, farmacêutico. Então, eu fui estudando um pouquinho sobre isso para poder estar apresentando para o meu cliente, apresentando para o meu público de forma mais específica, né? Como que a enfermagem se enquadra nesse cenário. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a tela dos slides. Bom, eu vou falar para vocês a atuação do enfermeiro na área da estética, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer, como a gente deve fazer. E eu falo que tudo que eu aprendi na área da enfermagem, eu coloco sim em prática hoje. O enfermeiro esteta, ele é muito mais do que um esteticista. Nós exercemos cada passo, cada detalhe de tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, de tudo aquilo que a gente aprende na especialização. E eu tive muita dificuldade em encontrar cursos, não a especialização em si, porque a gente encontra e em vários locais, presencial, semipresencial, online, EAD, a gente encontra essa especialização. Hoje tem também não só a enfermagem em estética, mas a enfermagem em dermatologia, né? A especialização em dermatologia que eu estou fazendo, ainda não concluí. E a gente encontra também a área de cosmetologia, que tem que andar junto. Eu descobri nesse período de atuação que eu tive essa necessidade de fazer dermatologia e estou tendo a necessidade de fazer a cosmetologia, porque no tratamento a gente precisa associar esses conhecimentos nessas diferentes áreas. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me aperfeiçoar, eu vivo fazendo curso. Quem me conhece sabe a minha sede de conhecimento. Então, assim, eu estou sempre buscando e querendo muito que um dia nós, enfermeiros, consigamos quebrar esse paradigma de que enfermeiro até hoje ainda existe, tá? Eu estou falando isso porque eu recebo clientes, pacientes na minha clínica
que tem essa restrição em relação ao enfermeiro estar ali, empreendedor, autônomo, com seu próprio consultório e atendendo, né, de forma a não estar com um vínculo em hospital, PSF, porque eles associam a enfermagem só a isso. E a gente sabe que a nossa área é muito ampla, que hoje a enfermagem ela se fragmentou nas especializações, e eu tenho colegas aí, enfermeiras, especialistas em neonatal, especialistas em resgate. Eu fiz urgência e emergência, vou falar um pouquinho da minha parte curricular, e eu tenho colegas enfermeiros que comandam um SAMU, né? E eu fico muito orgulhosa disso, porque é uma profissão que é muito linda, é muito ampla. Bom, eu fiz primeiramente matemática, assim que eu saí do ensino médio, e na época foi uma opção pelo magistério por ser o mais acessível. E não vou mentir, fiz no início muito triste, tive muita dificuldade, mas como tudo na minha vida eu começo, eu termino, eu concluo, apesar de qualquer adversidade. Eu concluí matemática, lecionei na cidade onde eu moro, que é na Atividade, por um tempo. Amo lecionar, e foi um período assim que eu consegui me desenvolver mediante ao falar ao público, a timidez, porque eu era muito novinha. Então eu peguei assim turminhas muito difíceis, mas que tudo na vida da gente é um aprendizado, né? É uma experiência que a gente carrega e que nos ajuda no futuro. Eu fiz matemática pela Fundação São José aqui em Itaperuna, que é uma cidade próxima, onde eu também hoje atendo, na cidade onde eu moro, na atividade lá. Depois, mais tarde, eu me graduei em enfermagem. Tenho muito orgulho de ter feito enfermagem na Faculdade Redentor. Inclusive, a Aline, né, que me convidou para estar aqui falando para vocês, ela é coordenadora do curso de enfermagem lá. Ela pegou a coordenação quando eu ainda era estudante, porque eu sou da primeira turma de enfermagem, por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho. Os professores, todo o ensino passado, toda a experiência que eu tive lá foi muito gratificante para a parte profissional e para a parte pessoal também, porque a gente sabe que nós, como enfermeiros, né, a gente passa por situações que não que a gente esteja preparado, né, a gente vai se preparando ao longo do caminho, mas a gente tem que ter uma base teórica, uma base científica muito boa, porque a gente está lidando com vidas, né? A gente está lidando com pessoas sensíveis, e é uma responsabilidade muito grande, apesar de, infelizmente, a enfermagem hoje, mesmo sendo, que eu falo, não o carro-chefe, mas mesmo sendo assim, o que mais está de frente ao atendimento, né, antes do médico, antes de qualquer outro profissional, é o enfermeiro que está ali em contato direto com o paciente. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo, consolidado, para a gente poder estar exercendo nossa profissão de forma justa, consciente. Depois eu fiz urgência e emergência, foi uma pós-graduação assim que me fez crescer muito, me abriu muitas portas, e depois eu fui trabalhar no hospital em Muriaé, uma outra cidade próxima aqui, onde assim foi uma outra faculdade, uma outra escola, porque dentro de um hospital grande como é lá, o Hospital São Paulo em Muriaé, eu passei por muitos setores. Centro cirúrgico me encantou muito, me fez aprender muito e aprender coisas que hoje também eu uso na estética, sim, eu uso no meu dia a dia. Todo conhecimento por todos os setores e por todos os locais por onde eu trabalhei. Saúde mental também, eu trabalhei assim que eu saí da faculdade,
e me ajudou muito como lidar com o público, porque eu brinco que a gente que está na área da estética, né? Nós somos meio, tanto na enfermagem, né? Mas nós somos meio que psicólogos, porque a gente lida com a autoestima, né? As clientes chegam para a gente com a autoestima baixa, ou elas chegam para a gente com uma expectativa muito alta, com uma expectativa muito baixa. Então, a gente tem que saber lidar com isso. No início, para mim, foi muito difícil, porque a gente vê a estética como a resolução de todos os nossos problemas, né? As pessoas chegam e a gente imagina também que quando vai fazer um procedimento estético, você vai como se fosse entrar numa maquininha, numa máquina e sair pronta. E é da noite para o dia, e não é bem assim. Esse trabalho de conscientização, de vender o que é real. Eu sempre busquei muito isso, estudar muito, né, todo o procedimento em si, para poder vender o que é real, não vender uma ilusão. Eu fico muito triste quando os profissionais na área da estética vendem uma ilusão, vendem uma enganação, né? E você pega uma cliente com autoestima baixa e ela sai depois mais decepcionada ainda, achando que não vai ter resposta, que não vai ter solução. E não é bem assim. A gente tem que vender a realidade desde o início. E agora eu estou fazendo a especialização em enfermagem em dermatologia, que, como eu disse, eu senti essa necessidade na minha área e fiz também, no ano passado, alguns cursos de ozonioterapia e esse ano eu concluí um curso mais avançado, mais específico, onde eu aprendi a trabalhar com o ozônio na estética, né? Porque até então a gente conhece o efeito do ozônio em cicatrização de feridas, que é fantástico, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas na área da estética ele está entrando agora há pouco tempo, é muito novo, mas com a minha vivência clínica, eu tenho tido resultados maravilhosos, resultados fantásticos, e nós temos muita autonomia. E outra, nós temos uma autonomia de atuação pelo nosso conselho, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Bom, o que é enfermagem estética? Falando para vocês ao pé da letra, assim como está no nosso conselho, a enfermagem estética ou dermatológica, ela é direcionada aos cuidados da derma em diferentes níveis de complexidade, de modo a proteger e recuperar a saúde da pele. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê e a interpretação daquilo que a gente lê e vai fazer como atuação, porque eu vejo hoje, depois de 5 anos na área, colegas enfermeiros atuando em procedimentos que não cabe a nós como enfermeiros. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu bato muito nessa tecla, que a gente tem que correr atrás, como em todas as profissões, lá no nosso conselho e ver tudo aquilo que realmente nós, como enfermeiros, podemos fazer, podemos atuar, tá, gente? É muito sério isso, porque antes da nossa especialização, daquilo que a gente está fazendo, nós somos enfermeiros e nós temos um conselho que rege a nossa profissão, que rege o nosso exercício. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Nós não devemos nos comparar, tipo, eu hoje, há pouco tempo, fiquei sabendo que a biologia, né, ciências biológicas aderiram à estética, e hoje os biólogos estão fazendo procedimentos que até então eram de biomédicos e de farmacêuticos, que é a aplicação de toxina botulínica, preenchedores, que são procedimentos que ainda não estão na nossa lista de atuação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Quando eu faço os meus cursos, quando eu ministro os meus cursos, eu tenho muito cuidado com esse público que vem fazer o meu curso, com o que eu estou passando para cada profissão e passando realmente qual o exercício, qual o procedimento que cada profissão ele pode fazer mediante ao seu conselho. A enfermagem estética, ela foi, né, adotada pelo Conselho, ela foi registrada pelo Conselho mediante essa resolução de 2016. Então, vocês veem que é muito novo, né? Ela é muito recente. Por isso que a gente encontra muitas pessoas que não tinham conhecimento, não têm conhecimento dessa área dentro da enfermagem, e eu luto dia a dia por esse reconhecimento nosso, que é muito lindo. Ao decorrer, né, do pouquinho que eu vou falar para vocês aqui, vocês vão entender, talvez vocês sintam daí a minha paixão, tanto pela enfermagem, tanto pela estética. No dia a dia da atuação do enfermeiro na estética, nós acabamos por fazer toda a rotina como se a gente estivesse no hospital, como se a gente estivesse em qualquer outra área da enfermagem. Que primeiramente a anamnese, a consulta. Hoje eu tenho um pouquinho também ainda de preconceito, vamos dizer assim, em relação ao paciente que chega para mim, em relação à consulta, e eu busquei muito artigo científico no nosso conselho, em todas as leis, a questão do enfermeiro cobrar a consulta, do enfermeiro fazer a consulta de enfermagem e cobrar por isso. E sim, nós podemos. E a anamnese, a consulta, esse primeiro instante com o cliente, ele é muito importante para o exercício do enfermeiro em estética, porque a estética não é só você deitar o paciente na maca, fazer uma limpeza de pele ou um tratamento para rejuvenescimento, um tratamento para gordura ou para celulite. Nós temos que ter aquele olhar holístico que a gente aprende, que a gente ouve durante a faculdade, durante a nossa especialização todinha. Porque quando você vai tratar uma gordura localizada, tem muitos fatores ali que influenciam no seu resultado, que influenciam no final, né, do que você espera, do objetivo que você quer alcançar. E muitas vezes o cliente vem com esse trauma em relação a procedimentos estéticos, por os profissionais não seguirem esses passos, não ver esse paciente, esse indivíduo como um todo, de dentro para fora, de fora para dentro, não analisar todo o histórico, né? Como quando a gente vai fazer uma anamnese, por exemplo, ou né, fazer a nossa triagem no hospital, a gente tem que colher todo o histórico, saber como que ele vive, o que ele come, como são todas as atividades desse paciente no dia a dia. Isso é muito importante, é o ponto crucial, mais importante para o nosso resultado satisfatório. Depois nós vamos efetuar a assistência, o procedimento, sempre, assim como a gente, como enfermeiro, nós atuamos e aprendemos a atuar dessa forma falando. Eu prezo muito isso, a falar, a explicar para o meu cliente, a explicar para o meu paciente tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que eu estou usando, todo o passo a passo, e repito tudo que eu já falei na anamnese, na consulta para ele, o que ele pode esperar daquele procedimento, o que ele pode ter de resultado, o que ele pode ter de efeito contra, né? Como ele vai agir depois em casa, depois daquele procedimento. Então a gente vê que é muito igual, né? É um segmento diferente na área da enfermagem, mas que quando a gente procede com o tratamento,
a gente procede com aquelas etapas que a gente faz no nosso dia a dia, em qualquer especialização na área. E depois essa orientação, esse cuidado que ele vai ter em casa, para que não haja problemas em relação aos tratamentos. A maioria dos tratamentos é para rejuvenescimento, então a gente tem que se atentar muito ao sol, né? Orientar esse paciente que ele pode usar ou não em casa. Nossos procedimentos, que é muito importante. Como a gente tem muito pouco tempo aqui, eu tentei resumir o que eu vou falar sobre cada um deles para a gente ter tempo suficiente de falar tudo, porque é muito amplo. Gente, é muito amplo, é muito bom, é muito lindo cada procedimento desse. E a gente tem que saber muito de anatomia, de fisiologia. Eu falo que tanto a parte, né, de cuidado mesmo, de asepsia do paciente, que às vezes quando eu vou ministrar os cursos, eu vejo que os profissionais estão despreparados para isso. Porque a gente vê de muita intercorrência na área da estética, principalmente nas micropunturas, né, na dermopigmentação, na micropigmentação, é o preparo do paciente em relação à asepsia, que é muito importante, assim como é o nosso passo crucial e mais importante na nossa atuação como enfermeiro, que seja dentro de hospital, fazendo um curativo, né, em qualquer área que seja da enfermagem, que a gente atue, que é esse cuidado de biossegurança, tanto para a gente, tanto para o nosso paciente. Essa é a lista de todos os procedimentos permitidos pelo nosso conselho de atuação, né, do enfermeiro. Não está nessa lista porque eu coloquei separado ozonioterapia, porque ele é muito amplo, ela é muito ampla, ozônio, e eu vou falar um pouquinho separado dela. A Carbox. A Carbox, até então, é um procedimento que era só associado ao fisioterapeuta, né? Dermatofuncional, que é um procedimento que os fisioterapeutas fazem muito, que a gente usa para estria. É um procedimento extremamente benéfico e que dá muito resultado para estria, para celulite, porque o que a Carbox faz? É um gás que a gente aplica através de um aparelho que ele é acoplado a um cilindro. Hoje, ele já se modernizou, porque antes era frio e causava muita dor. Hoje, ele já vem esse gás, alguns aparelhos mais modernos trazem esse gás aquecido, em que a gente introduz no paciente, na estria, ou na pele, ou no local de celulite, para a gente estar aumentando. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a microcirculação local. Então, a gente entende, por isso que eu falo que a gente tem que entender muito da fisiologia, da anatomia, porque a gente entende que a área com celulite, principalmente, é uma área que está com pouca circulação, que a circulação é deficiente. Então, tem alguns pacientes que chegam para mim com celulite em graus mais severos, a gente sente até a pele fria e eles sentem dores. A celulite, ela é uma patologia, ela causa dor, ela causa desconforto. Eu falo que a celulite não é estética, você tratar desde o início, não é só você querer ter uma pele bonita, é você querer ter uma pele saudável. Eu luto muito por isso em todos os meus procedimentos, em todos os protocolos que eu criei hoje, eu prezo muito isso, a saúde, né? Eu prezo muito o bem-estar em primeiro lugar, porque a capa não é nada, né? Se a nossa saúde, se a gente não cuidar da nossa saúde. Outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado na atuação é com os cosmecêuticos. O que acontece? Nós, como enfermeiros, a gente tem restrições em relação à prescrição de medicamentos. Então, quando a gente faz a especialização, a gente recebe uma tabelinha de tudo aquilo, salvo, gente, eu ia até falar mais para frente, mas já vou falar de uma vez,
se vocês se interessarem pela área, que eu acho que vocês, com mulheres e homens também, que hoje em cursos, congressos fora, eu encontro homens nessa área estética, muitos, não só biomédicos, como enfermeiros também na área da estética, tem que ter muito cuidado com a faculdade que você vai fazer especialização. Com o curso, lê muito bem essa ementa para você ver se o curso está sendo oferecido especificamente para a sua profissão. Porque no início eu peguei muito curso que só queria passar o curso e passava para várias áreas juntas e não separava. Então a gente ia com aquela expectativa, eu posso fazer isso, vou fazer, fiz o curso, mas não. A gente tem sempre que atentar a essa lista do que nós, como enfermeiros, podemos fazer. E na prescrição, tanto via oral, tanto via tópica, a gente tem que ter muito cuidado em relação a processos alérgicos, né? Ou interação com outros medicamentos. Então, o nosso conhecimento tem que ser muito criterioso em relação ao que podemos prescrever, qual a ação do que nós estamos prescrevendo, mesmo que esse paciente, esse cliente possa ir comprar, tipo, uma vitamina C, 500 miligramas na farmácia, sem receita. Mas nós estamos escrevendo, carimbando, né? Colocamos o nosso nome, o nosso carimbo, o nosso conselho ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao passar uma simples vitamina C. Então, assim, hoje a maior dificuldade que eu tive foi encontrar artigos científicos falando sobre a atuação do enfermeiro mesmo nessas prescrições, que a gente tem que ter muito cuidado. A dermopigmentação, que é a micropuntura com cor, né? Ou micropigmentação. Nós temos aí, vocês podem observar, dermopigmentação e micropigmentação. Isso, por muito tempo, gerou dúvida em relação a microagulhamento. O enfermeiro pode, o enfermeiro não pode fazer o microagulhamento. Se vocês olharem até do nosso conselho mesmo, algumas notas que saíram, falaram, estava lá que o enfermeiro não podia fazer o microagulhamento. Mas entendam por essa lista que micropigmentação ou dermopigmentação que se usa ou dermógrafo ou se usa aquele aparelhinho de dermapen é o microagulhamento, é a micropuntura. Os dois são micropunturas. Ou usando pigmento, cor, tipo para fazer a sobrancelha, ou para fazer lábios, ou mesmo o polêmico BB Glue, né? Que muitos clientes, no início, quando surgiu a febre do BB Glue, que é a micropigmentação que a gente usa na pele com sérums de tratamento e sérums com cor. Eu antigamente fazia, hoje ainda muito pouco faço, porque é um procedimento que se deve ter muito cuidado por conta do produto. Hoje nós temos produtos para o BB Glue já liberados no Brasil, mas antes esses produtos eram só coreanos, não tinha liberação da nossa Anvisa. Então, a gente tinha que ser muito cuidadoso em relação à utilização. Mas sim, se você interpretar de forma correta, buscar o conhecimento científico, artigos falando sobre a micropigmentação, a dermopigmentação, é um microagulhamento, independente de você fazer com dermógrafo e só cor, ou você fazer com dermapen, com cor, ou com um sérum de tratamento. Tá? A drenagem linfática. Hoje nós temos um vasto
leque de oportunidades em trabalhar com estética. E a drenagem linfática, que até pouco tempo era marginalizada, qualquer um fazia drenagem, a gente aprende com a fisiologia e que para ela ser eficaz, e ela é muito eficaz, ela, como a limpeza de pele, que é o carro-chefe, que é o pontapé inicial para qualquer tratamento estético, a drenagem também na parte corporal, porque se esse organismo estiver inflamado, inchado, né, se ele estiver com um sistema linfático deficiente, a gente não consegue bons resultados, nós não conseguimos resultados na parte de emagrecimento, celulite. Então, os procedimentos meio que são todos associados. A gente, quando vai tratar um abdômen, uma celulite, por exemplo, a gente nunca usa um só procedimento, e sim procedimentos associados. Daí sim a gente chega aos resultados de excelência. Daí sim a gente entrega um resultado de excelência para esse paciente, ele fica satisfeito e a gente também. O que muitas pessoas não fazem, muitos procedimentos não fazem. Vendem a drenagem linfática para emagrecimento, por exemplo. A drenagem linfática ela não vai emagrecer, ela não vai te fazer perder peso. E se você não tiver uma boa anamnese, não vê que o seu paciente ele bebe água, ele faz atividade física, ele se alimenta direito, não há drenagem, não há aparelho, não há procedimento nenhum que vai resolver a patologia estética que ele possui. A gente perde tempo, sim, é muito criterioso. Cada procedimento a gente tem que pensar, a gente tem que analisar cada cliente como um todo para a gente ter esse resultado de excelência e ter conhecimento e prática de todos os procedimentos que a gente pode fazer e como associá-los para a gente, no final, ter um resultado de excelência também. A eletroterapia e a eletrotermofototerapia. O que é isso? Quais são esses procedimentos? Esses procedimentos, eles englobam o ultrassom, eles englobam a radiofrequência, eles englobam a ultracavitação, que é um ultrassom de potência, de alta potência. Nós temos alguns tipos de ultrassom, que é o de 1 MHz e o de 3. O de 1 é usado na fisioterapia, ele atinge uma profundidade da pele mais profunda, onde ele atinge parte muscular, né? Que ele é mais usado na fisioterapia por conta disso, mas na estética a gente usa um pouco desse de 1 MHz também, quando a gente pega um pós-operatório, por exemplo, porque ele vai tratar a parte de edema, ele vai tratar a parte de roxos, né, que ficam no pós-operatório. E nós temos já o de 3 MHz, que ele já vai tratar mais a parte de gordura, ele já é mais superficial. E hoje a gente já tem de 5, se não me engano, de 8, que ele já vai tratar também a parte de pele, né? Quanto mais alto o número dele, mais superficial é essa onda de propagação do ultrassom. E o ultrassom hoje, ele assim, em praticamente 100% dos tratamentos corporais, ele é incorporado, ele é utilizado. A combinação dele, né, na drenagem, na modeladora, eu faço muito essas associações, porque sim, os resultados são fantásticos. E na eletrotermoterapia, a gente tem também os LEDs que são usados. Existem cores de LED, vermelho, por exemplo, que ele faz a modulação da cicatrização, que a gente usa muito, por exemplo, pós-dermopigmentação, pós-microagulhamento, em pacientes que ficam naquele momento, né, pós-imediato, microagulhamento, com muito edema ou muito vermelho. Então, a gente usa o LED vermelho para isso, ele ajuda nessa vermelhidão. Existem cores que vão auxiliar na drenagem linfática facial, como amarelo e branco, por exemplo. Então, a gente tem aquelas máscaras
Tem umas máscaras faciais já de LED, que ela tem todas as cores, tem umas cabines, tem uns portáteis também, sempre lembrando, todos os aparelhos têm que ter um Visa, a gente tem que se atentar muito a isso, de entregar para o nosso paciente, mostrar para o nosso paciente, não só o nosso conhecimento, não só o nosso resultado, né, no nosso procedimento, como também o que a gente está usando e trabalhando nele, que são tanto produtos, tanto aparelhos com o Visa. É uma área muito, muito ampla, é uma área difícil, mas é uma área muito, muito, muito gratificante. Eu, a cada dia, a cada artigo, a cada livro, a cada curso, eu me apaixono mais. A gente que é mulher é muito vaidosa, né? Então, acho que esse encantamento já vem dessa questão vaidade nossa e que a gente se interessa, mas os homens hoje, como eu acho, assim, maravilhoso até hoje, eu fico maravilhada quando eu recebo um cliente masculino que vem não só para limpeza de pele, mas para tratamento de gordura, sim, para tratamento de rejuvenescimento, sim, para tratamento de mancha, sim. É muito, 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 muito amplo a nossa gama de atuação na área da estética, muito gratificante, muito gostosa. A gente tem também, dentro da eletroterapia, a gente tem a radiofrequência, que é um aparelho que ele faz o aquecimento da pele e que hoje, comprovadamente, existem protocolos diferenciados para você trabalhar com a radiofrequência, que antes a gente trabalhava a radiofrequência só com o aquecimento e o estímulo de colágeno da pele. A gente tem protocolos que a gente usa a radiofrequência para tratamento de gordura também, e a crio, né, que eu já falei antes, para tratamento de gordura também. Nós temos aí dentro também o TENS, o FENS, a corrente russa. A corrente russa, ela tem uma certa mística em volta dela, né, ao redor desse procedimento. Os clientes chegam, eu quero fazer corrente russa no bumbum porque eu quero fazer o aumento do bumbum igual da academia. Eu falo, não, gente, a corrente russa não vai fazer isso. Ela causa, sim, certa tonificação muscular, mas você tem que vender a realidade para o seu paciente. Seu paciente ele tem que chegar e tem que saber que nada substitui a dieta, nada substitui a atividade física, que a estética ela é 50% e a atividade física e a alimentação 50% para se ter um bom resultado, para se ter um resultado de excelência. Ela só vai ajudar, ela vai ser coadjuvante, né? Eu tenho todos os dias que explicar isso e que em todos os meus tratamentos, além da visão estética, eu vou ter sempre a visão saúde. Eu vou sempre prezar pela saúde do meu paciente. Eu falo que eu quero transformar essa vida, eu quero transformar essa pessoa que entra no meu consultório. Porque a gente tem, sim, esse poder de orientar e de transformar vidas com as nossas mãos, com as nossas orientações, tanto na enfermagem, em qualquer outro segmento que não seja estética, como na estética. E isso é o que é de mais gratificante, é ver esse paciente mudar realmente de vida, entender que a estética é saúde, estética igual saúde, bem-estar físico, emocional. Nós temos aí a vapoterapia. A vapoterapia é um aparelhinho que ele faz uma sucção e ele é muito utilizado tanto para aumentar a microcirculação da pele. Por que microcirculação? Porque vocês veem que quase todos os aparelhos vão fazer o aumento da microcirculação, né? Eles vão trazer sangue, eles vão trazer um sangue fator de crescimento para a superfície dessa pele. Porque as patologias, a maioria das patologias como estria, celulite, elas têm
a área com essa deficiência de circulação. Quando você traz para uma estria, que é uma pele que se rompeu, é uma pele que naquele local ele está morto, o que é mais importante fazer ali é trazer vida, sangue, vida para aquele local. E a gente usa também em pós-operatório de cirurgias plásticas, tem uns protocolos indispensáveis como vacoterapia para protocolo pós-cirúrgico de cirurgias plásticas, para não haver fibrose, para não haver complicações de aderência no pós de lipoaspiração, por exemplo, ou abdominoplastia, por exemplo. Então, antigamente, pós-operatório de cirurgia plástica era só drenagem linfática. E eu venho mudando muito isso na cabeça das minhas pacientes. Só drenagem linfática não é atendimento de pós-operatório. E para fazer um atendimento de pós-operatório, a gente tem que ter muito equipamento, muito conhecimento, muito critério e muito cuidado. Porque a gente não está pegando o paciente com celulite e estria saudável. A gente está pegando um paciente que veio de um procedimento cirúrgico e que pode ter complicações. Então, a gente tem que ter muito critério. E dentre essa listagem, a gente tem alguns procedimentos que a gente vai associando, como na vacoterapia. Hoje nós temos várias canópulas que a gente fala, que são os bocaizinhos que a gente vai trocando, né, das ponteirinhas do aparelho, que a gente pode usar para limpeza de pele, que a gente fala que é a limpeza de pele a vácuo. E assim, cada dia, né, surgem novos aparelhos, novos tratamentos, e é uma área como acho que qualquer outra dentro da enfermagem, que a gente tem que estar em constante aprendizado, constante estudo, porque a nossa cliente vai chegar com uma novidade e a gente tem que saber, né? A gente tem que estar preparado, e é gostoso, é muito gostoso de estudar, mas como toda outra área, a gente tem que ter muita vontade, né, de aprender e buscar o conhecimento. Eu achei, me preparando aqui para falar para vocês, um trabalho de TCC de Florianópolis, de Ana Carolina Cardoso, que foi um dos únicos, tá? Como eu falei antes, a enfermagem na estética, a gente acha muitos trabalhos, tá, gente? Mas não é fácil achar. Que ela fez o TCC dele falando da atuação dos enfermeiros na área da estética e no mercado de empreendedorismo, tá? Depois, se vocês se interessarem em estar lendo esse trabalho na íntegra, ela descreve tudo que eu falei até aqui para vocês, todos os procedimentos, e ela fez um trabalho muito bonito. Ela é enfermeira e ela usou esse trabalho para obtenção de graduação, né, do requisito do TCC para enfermeiro, para enfermagem mesmo, para graduação de enfermagem, não foi para especialização, não. Tá? E assim, foi um trabalho muito bonito, um dos trabalhos mais bonitos que eu vi dentro dessa área, desse nicho de estética na enfermagem. E a nossa área de atuação, como eu falei antes, ele permite que nós trabalhemos não só como enfermeiros, mas como enfermeiros estetas e dermatológicos em hospitais, clínicas, spa, em home care e até em consultório próprio, que é o meu caso hoje, que eu estou aí na luta para consolidar, né, e abrir a mente das pessoas para essa área que é nova, mas nos aceitar como autônomos, que temos consultório, que temos autonomia no que fazemos, que podemos fazer o que fazemos, que podemos atuar com tudo que atuamos, mas sempre com consciência, com critério e com perícia, né? Sempre buscar
curso, buscar uma especialização de valor, né? Não pensar só no dinheiro, pensar que você está levando bem-estar, saúde, né? E autoestima para o seu paciente, assim como qualquer outra área de atuação do enfermeiro. Aqui eu coloquei falando um pouquinho da ozonioterapia, que é um tratamento novo no mercado, que tem causado inúmeras polêmicas, médicos e pessoas de outras profissões falando bem, mal. Gente, o ozônio é usado para feridas, para cicatrização de feridas, tópico ou óleos ozonizados, há décadas, há décadas. Existem hoje, que muita gente vira, eu já vi muito, eu acompanho no Instagram, fico muito triste, pessoas falando que não tem comprovação científica. Espera aí, se você entra no PubMed para pesquisar qualquer tratamento na área de medicina e acredita naquele artigo, por que você vai falar que a ozonioterapia não funciona? Eu estou dizendo ozonioterapia porque se você colocar ozonioterapia, você não acha. A gente, infelizmente, praticamente 90% dos artigos, eles vêm em inglês, eles vêm em outras línguas, porque em outros países como a Europa, todo o continente europeu mesmo, todos os países de lá, eles tiveram a liberação muito antes que no Brasil, né? O Brasil, ele teve a liberação do tratamento com ozonioterapia em 2018. Então, assim, a gente está bem atrasado. Acho que acredito que por isso que aqui as pessoas ainda estão tão desinformadas, né, a respeito da ozonioterapia. Eles precisam pesquisar mais, estudar mais. Nós fomos liberados a trabalhar com ozônio pelo nosso conselho, né? A gente já tem lá a nossa lei bonitinha, parecer normativo de 2020, reconheceu a ozonioterapia na enfermagem como terapia complementar, tá? Passível de ser realizada por enfermeiros que sejam capacitados na prática. Só que lembrando que o ozônio, ele, ao mesmo tempo que ele é fantástico, ele tem muitos critérios que a gente tem que ter, porque ele é um gás que a gente utiliza, né? Essa máquina, que ali tem um catalisador, onde a gente utiliza o cilindro de oxigênio, e essa máquina passa esse oxigênio pelo catalisador e transforma em ozônio. E o ozônio a gente não pode respirar. Então, assim, nem em níveis baixos de concentração a gente pode respirar, que ele é tóxico, e sim, se aplicado em via venosa arterial, assim como qualquer outro gás ou ar, né, causa embolia. Então, a gente tem que ter muito critério nessa atuação, em qual curso você vai fazer e na sua atuação, no seu procedimento. Tem que ter muito cuidado na atuação. Mas é comprovado cientificamente, sim. É uma área que a gente atua tanto na área médica, saúde, quanto na estética. Aí eu vejo também, não tem comprovação científica em relação a ele ser lipolítico, ou tratar flacidez, ou tratar celulite. Você vai lá no Google School e tem 115 mil artigos científicos também comprovados da eficácia do ozônio na estética, né? Então, assim, é porque ainda é um procedimento muito novo e nós temos somente artigos, livros em outras línguas, e é realmente muito difícil de buscar
né, esse conteúdo. O ozônio é uma administração terapêutica, né, o oxigênio, né, passando por esse catalisador. Então, ele vai aumentar o metabolismo, ele vai aumentar a oxigenação tecidual. Então, ele é utilizado e tem muitos resultados positivos na cicatrização de feridas, na cicatrização, nos pós-operatórios. A gente usa ele tópico ou através de óleos ou bags. A gente tem umas sacolinhas que a gente infla, né, e deixa ali a parte, né, do corpo onde está a ferida a ser tratada. E é, assim, excelente, é fantástico. 3, 4 dias a gente consegue, eu já consegui cicatrização de feridas diabéticas em pessoas diabéticas, que, assim, até o próprio médico falou que seria difícil tratar. Então, assim, eu estou encantada e maravilhada com o ozônio. Eu tenho tentado inserir o ozônio na minha cidade, na minha região, porque é um procedimento, é um tratamento minimamente invasivo e fantástico. Ele vai ajudar, a gente tem protocolos em termos de concentração para cada patologia que você vai, ou cada via de administração que você vai utilizar. A gente pode utilizá-lo por via sistêmica, tópica e injetável, sim, em pele, músculo, para dores. Hoje existem aparelhos também que fazem a higienização do ar com ozônio, eles são próprios para isso, ou eles ficam ligados diretamente 24 horas por dia, fazendo a limpeza desse ambiente, desse ar contra bactérias, fungos, né, vírus, ou você faz a higienização, como é o caso que eu faço após os atendimentos, que hoje a gente está aí de frente a essa pandemia, né, a Covid-19, e eu tenho usado e os resultados são fantásticos. Eu uso na minha casa, eu uso na clínica e os resultados são fantásticos. Cada resultado positivo que a gente tem, mais encantada, né, eu fico com esse procedimento, que pena que é tão pouco conhecido. Eu não tenho muito tempo aqui para falar dele, eu sou uma pessoa muito faladeira, então eu tive assim que me policiar muito para poder montar essa palestra para vocês e para estar falando aqui sem fugir, né? Porque, de certa forma, como eu falei desde o início, a gente vai lá na enfermagem e volta, porque está tudo muito ligado, associado, logicamente. Como eu falei antes, se vocês se interessarem pela área e quiser fazer um curso, procure fazer um curso, procure pesquisar sobre o curso, para você estar fazendo um curso que realmente vai te trazer benefícios para você atuar como enfermeira, esteta, porque a gente tem que saber o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, em que procedimento a gente pode atuar. Tá? Isso é muito importante. Existem pós-graduações que elas são mais gerais, elas não são específicas, então de certa forma um pouco de perda de tempo o enfermeiro agora, né, buscar uma pós-graduação que ela vai trazer emendas, módulos que nós não podemos atuar, então muito cuidado com isso. Os cursos de extensão, da mesma forma, eu fiz cursos que eu só fui ver, né, depois com a experiência, que eram cursos que o enfermeiro não podia atuar. E uma pesquisa realizada, eu coloquei aqui para vocês, que é triste, mas
uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz sobre as áreas de atuação do enfermeiro, em que 60% de nós trabalhamos em setor público, né, com vínculo empregatício, e muito pouco, nem entra na estatística os enfermeiros que trabalham assim como eu, de forma autônoma, com um consultório próprio, né, com autonomia. E vamos mudar isso, vamos estudar, vamos fazer nossa profissão ser reconhecida por essa área da estética, por essa área dermatológica, pelo nosso empreendedorismo, pela nossa autonomia, desmistificar essa cultura que as pessoas têm de que o enfermeiro ele só trabalha no hospital, dando banho, porque eles nos generalizam assim, dessa forma, né? E que a gente pode, sim, nós podemos, inclusive o nosso conselho tem uma nota lá que a gente pode colocar, o doutor, usar o doutor sim, né? Nós temos que ter menos vergonha e mais atitude em nossa colocação no mercado. Eu coloquei aqui algumas áreas de atuação já conhecidas, mas a forense, por exemplo, eu me encantei, fiz também. Eu tenho algumas pós-graduações, mas que eu não concluí. Mas a forense é fantástica, a gente trabalha com vítimas de violência e a gente trabalha também com resoluções, né, de crimes junto a uma equipe. A enfermagem geral, que é a mais conhecida, a geriátrica, que trabalha com idosos, e a parte de CTI, UTI, enfermagem do trabalho, que é uma das mais conhecidas, né, especialização, essa atuação hoje. E de todas essas, quando a gente vai buscar quantitativo, gente, eu posso estar errada, mas eu sou uma das únicas, vou dizer uma das únicas, tá? Na minha cidade, a única enfermeira esteta. Quando eu fui fazer cursos fora, eu conheci mais algumas, mas juro que numa plateia de 300, 10 eram enfermeiros. Congresso, numa plateia de 1000, 30 eram enfermeiros. Nessa área tão ampla, tão maravilhosa. Trabalhar como autônomo é difícil, né? É difícil. Mas é um mercado crescente, para quem quer crescer, quem gosta, né, de atuar em coisas novas, para quem gosta de desafios, está muito em alta a área da estética. E eu acredito que no futuro, esses outros procedimentos que hoje o farmacêutico esteta, o biomédico já pode fazer, que são as aplicações de bioestimuladores de colágeno, que são procedimentos considerados, né, mais invasivos, como toxina botulínica e preenchimento, nós iremos poder também, nosso conselho vai sim aderir a isso, né? Nós vamos ter este crescimento, nós estamos tendo esse crescimento, eu vejo isso ao longo desses 5 anos, né? O quanto nós estamos crescendo dentro deste mercado que sempre vai existir, não só a nossa área de atuação na saúde,
né? Que doente, infelizmente, todo mundo vai ficar, ou fica, né? Mas as pessoas hoje estão se cuidando mais, os homens, as pessoas estão se cuidando mais cedo, estão preocupadas com essas disfunções estéticas muito mais cedo, e não só como era antigamente, há alguns anos atrás, que depois dos 40 ou 50, que uma mulher procurava um tratamento, além de cremes, né, que a gente sempre usou, né, os cremes rejuvenescedores aí, a avó da vida, Renil, que a minha mãe, a tia usa há muitos anos, mas os procedimentos em si eram procurados mais nessa idade, e hoje eu tenho pacientes de 12, 13, 15 anos já preocupada com essa saúde estética no futuro. E vamos fazer essa especialização, vamos ser colegas, vamos nos destacar nessa área nossa, autônoma. Se você tem vontade, né, ou teve com essa breve palestra, com essas breves palavras que eu falei para vocês, de atuar, né, na área da enfermagem estética e dermatológica, aposte sem medo, aposte sem medo, faça uma especialização, eu garanto, é muito, muito gratificante, nos permite uma satisfação, pelo menos a mim, pessoal, muito grande. Eu deixei para falar agora no final como que eu entrei para a estética. Porque, como eu disse para vocês no início, né, eu fiz matemática, dei aula, depois fiz enfermagem, trabalhei com saúde mental no hospital e vim parar aqui na estética. Contratos, né, a gente sabe como enfermeiro quanto é difícil, trabalhar de plantão, trabalhar em outra cidade, acontecem problemas pessoais, e dessas mesmo amando a saúde mental, eu precisei me afastar, e depois, mesmo amando a área hospitalar, o centro cirúrgico estava realizada, sim, eu precisei me afastar. Eu estava sem saber o que fazer. E eu encontrei uma colega de faculdade, e ela que me apresentou a estética. Ela falou: Mel, você é tão vaidosa, tem tanto medo de ficar velha. Eu acho que eu vi quando eu estava procurando eu vi pós em enfermagem estética. Então, assim, depois da conversa com ela, fui, pesquisei, achei, fiz, amei, estou aqui, e é o meu filho, e é o que eu pretendo fazer para o resto da minha vida, porque é maravilhoso, tá? Hoje, não sei no futuro, mas hoje eu falo que é muito crescente a área, é muito gratificante a área, é muito rentável, e dá uma realização pessoal muito grande por a gente ser autônomo, né? Por a gente atuar naquilo nosso. É muito, muito, muito gratificante. E a nossa profissão precisa de mais profissionais que atuem nessas áreas pouco conhecidas e que as faça crescer. Crescer mesmo, de verdade. Eu espero, nos próximos anos, nos próximos cursos e congressos, encontrar mais do que uma minoria de enfermeiros nessa área. Gente, muito obrigada. Eu espero, é a minha primeira palestra em congresso. Eu aceitei quando a Aline me fez um convite, assim, de cara, sem pensar. Eu sou meio assim, sabe? Eu encaro tudo
Aí depois eu penso, e se eu pensar muito, eu sou muito crítica, muito perfeccionista, eu desisto. Mas eu encarei e eu segurei até aqui e tentei dar o meu melhor para vocês, passar o que é a atuação do enfermeiro, como é o melhor possível para vocês. Claro que a gente sempre, eu como crítica, né, poderia ter sido melhor, 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 mas é minha primeira vez, mas estou muito feliz, espero ter tocado o coração de algum de vocês aí, para que sejam meus colegas de profissão, e estou, assim, totalmente, completamente aberta a tirar dúvidas, tá? De vocês, a ajudá-los a ter um início, se assim decidirem, um pouco menos tumultuado do que o que eu tive, mas que foi maravilhoso também, muito gratificante. E eu me emociono muito, porque eu amo mesmo de paixão. E eu espero ter passado para vocês essa emoção, ter conquistado o coração de vocês, que vocês venham e sejam meus colegas de especialização. Vamos fazer a enfermagem crescer na área estética. Vamos investir nas nossas clínicas. Vamos empreender. Vamos gerenciar. Vamos fazer coisas grandiosas. Nós podemos. É possível. Um beijo a todos. Muito, muito, muito obrigada.